Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho no contexto de Física Contemporânea, uma das disciplinas do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, e quem ministra essa disciplina é o professor Ronaldo Viscovini. Então, ficou para mim o tema Radiação não ionizante aplicada à física médica. Essa é a conversa de hoje. Olá, eu sou o Robson Antônio e vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre essa radiação não ionizante aplicada à matéria, mais especificamente aplicada ao organismo humano, né, e alguns outros tipos de organismos. Vou falar um pouquinho sobre plantas também, né, e o que isso implica na física médica, né, numa medicina talvez até um pouco mais preventiva do que aquela que vai ter efeitos maléficos ou até então curativos, digamos, né? No caso de algumas doenças aí. Bom, vamos lá. Radiação eletromagnética, primeiro a gente tem que contextualizar, né? Radiação não ionizante pertence a esse espectro eletromagnético que vai então desde baixas frequências, ondas de rádio aqui, né? As ondas curtas, o HF, VHF, as ondas aqui de micro-ondas, que também pode ser colocada como radar aí, o infravermelho, né? Então, a luz visível e o UVA, UVB, UVC. Até aqui, até o UVA, UVB, UVC, é considerada então radiação não ionizante, porque ela tem uma energia inferior a 12 eletronvolts. Se a gente fizer a continha aí de energia, né, equivalente em matéria, a gente tem uma energia equivalente em Joule, né, no sistema internacional. E aí nós vamos ter o comprimento dela e a frequência. Nós podemos fazer a continha de E igual a HF, né, que nos dá a constante de Planck vezes a frequência dessa onda, né, ou H sobre lambda, né, que vai nos dar aí 100 nanômetros ou 3 petahertz, né, 3 vezes 10 a 15, então vai estar aqui, ó, nessa divisão aqui, o que é considerado então radiação ionizante, é o que vem acima disso, né, frequência maior e comprimento de onda menor, e a radiação não ionizante aqui é o divisor de águas, mesmo ainda dependendo da intensidade dessa UVC, UVB, que ela também já começa a ionizar. Então, ela está ali no meio do caminho, no meio termo, né? Então, para alguns efeitos, ela também já começa a ser ionizante e pode causar problemas de saúde, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, ela também precisa ser necessariamente absorvida pelo nosso corpo, que também a gente já vai ver. Por quê? Bom, então, abrangendo o ultravioleta próximo, né? Então abaixo do ultravioleta aí a gente vai considerar a radiação não ionizante. Principais que a gente pode falar aqui é o UVC, a luz visível e o infravermelho, porque as outras não têm uma intensidade tão grande e uma interferência com a matéria, mais especificamente com o corpo humano, certo? Então, vejamos aqui, né? O infravermelho, aí de 700 nanômetros até 1 milímetro, a luz visível, 400 nanômetros até 700, né? O infravermelho que vai ser o calor que nós sentimos na pele, cerca de 50% da radiação que chega na Terra, né? Vinda daí do Sol. 56% aí do infravermelho, né? Um pouco mais do que os 50%. A luz visível, né? 39%, né? Quase 40% do espectro solar, né? Que chega aqui na Terra e é o que nos permite enxergar e é o principal sincronizador ambiental para diversos seres vivos, inclusive os humanos. A ultravioleta, então, dividida em ultravioleta A, B e C, a ultravioleta é responsável pelos outros 5% de radiação que chega na Terra, né? 5 ou 6% aí de radiação que chega no planeta. Ela ativa a síntese da vitamina D no organismo, dose excessiva ela pode causar queimadura, que se chama eczemas, né? Eritemas, envelhecimento precoce a longo prazo, isso é a violeta A. A ultravioleta B, ela é atenuada pela atmosfera, então aí 1,5% dela atinge a Terra. A gente vai ver as porcentagens de energia que vai chegar a isso, né? Aqui 5 ou 6 watts por centímetro quadrado, aqui 0,3 até 0,5 watts por centímetro quadrado. E a UVC, né? Aí a mais em frequência maior, a menor comprimento de onda, né? Então ela é completamente absorvida pela camada de ozônio. Então oxigênio e ozônio na atmosfera vão filtrar essa camada, essa radiação, né? Vai filtrar essa radiação aí
Porém, nós podemos ter fontes externas, né? Como uma lâmpada germicida, né? Nos laboratórios aqui na universidade, nos hospitais, no hospital universitário, nas clínicas, né? Pode ser utilizada, então, aí como germicida, né? Porém, ela pode causar aí a longo prazo queimaduras, ela pode causar até mesmo cânceres de pele, né? E catarata nos olhos, né? Então, ela é perigosíssima, dependendo do comprimento de onda. Estudos desse ano agora sobre essas lâmpadas germicidas descobriu no Japão uma lâmpada de 222 nanômetros, e não de 254 nanômetros, como eram feitas as outras lâmpadas, e que essa lâmpada, então, tem bem menos ou quase nada, né, nos trabalhos que foram feitos a priori, que ela não tem interferência com as células. Então, ela pode ser uma lâmpada germicida que pode ficar ligada, digamos, que 24 horas, ou por menos tempo, e que ela não causa tanta irritabilidade na pele, nos olhos, o que foi verificado aí com camundongos. Aí. Então, está em outras fases agora de observações, então espera-se que essa lâmpada germicida de 222 nanômetros seja bem benéfica para os humanos, e maléfica, claro, para os germezinhos, aí, vírus e bactérias que precisam ser eliminados de alguns locais, principalmente os que estão altamente contaminados, como os hospitais, certo? Bom, aqui tem uma frase, né, do Bohr, eu gosto muito disso aqui, que ele fala, né, lá em Copenhague, em 1932, ele foi convidado para fazer o discurso de abertura do Congresso Internacional sobre terapia através da luz. Então, Bohr traz as considerações sobre os efeitos benéficos da luz lá. E ele fala assim, né, como grande parte dos físicos são incapazes de contribuir para o tal ramo da ciência, tão importante para o bem-estar de toda a humanidade, poderíamos, quando muito, tecer comentários e descrições sobre os meros fenômenos inorgânicos da luz. E aí, então, hoje, esse livro é de 2008, mas a frase é de 1932, né? Quando ele estava lá falando nesse congresso internacional. Mas hoje ainda nós temos os cursos de física médica, não é? Então, o curso de física médica vai abranger essas duas áreas. O físico também vai trabalhar nessa questão, agora físico-médico, alguns aspectos da biologia, da química, vai trabalhar com radiações aplicadas principalmente ao ser humano, né? E claro, animais também. Então, essa visão foi muito melhorada, né, desde Bohr aí, e hoje se estuda isso com uma área da ciência própria, que criou, digamos, aí, o seu ramo, o seu espaço, e que está cada vez ficando maior e que é necessário investimentos nesse ramo. Então, tanto em medicina preventiva quanto em medicina curativa, digamos assim. Então, aqui está a figura, né, o nível de penetração que vai ter a UVC totalmente absorvida lá pela camada de ozônio, o UVB ela chega, entra na epiderme aí com uma certa profundidade, a UVA ultrapassa até chegar na camada da derme, a luz visível ela também é dispersa aqui, né, e ela também ultrapassa as camadas da derme aqui, a luz infravermelho, né, a onda térmica, ela passa, né, então tem 3 tipos ali, uma absorvida já aqui na derme, ou pelos pelos mesmo, na primeira camada, a segunda chega na derme e a terceira chega lá na camada subcutânea. Então, se a gente pegar mais propriamente dita aqui, né, a IV, ela entra mais, assim como a visível, chegando aí até algumas células para baixo, algumas camadas mais basais aí da célula, do extrato basal desse tecido, desculpe, né, porque todo aqui é formado por células, aqui em cima também tem células, para baixo tem também. Podem ver que eu não sou um especialista em biologia, né? Às vezes cometo algumas gafezinhas ainda aí. Então, nós temos aqui capilares e veias e artérias representados aí, essa luz, luz visível, essa infravermelha, também chega a umas camadas mais profundas da pele aí, né? E aqui nós temos a UVA e a UVB, que chegam em camadas mais superficiais da pele. Mas são de extrema importância, né, para processo de bronzeamento, por exemplo, mas tem o problema de se você ficar muito tempo exposto e isso é acumulativo, né, se acumular essa energia, você tem o problema aí de riscos de câncer de pele, né, a UVB pode causar queimadura, a UVA causa aí o envelhecimento precoce, né, e a UVC
mais profundamente, vai causar, mais a longo prazo vai poder causar aí câncer, né? Assim como a UVA, a UVB também tem esses potenciais aí, certo? Bom, a diferença nós temos aqui, né, a UVC ela é refletida lá direto, aí nós temos a pele aí, e aqui é só uma subdivisão, né, de 290 nanômetros para 320 nanômetros a UVB, 200 a 290 a UVC e 320 a 400 a UVA. E aí nós falamos, então, propriamente essa UVA, essa UVB, que talvez sejam as mais perigosas, se a gente contar como o risco para câncer, né? Então, a diferença são que uma chega aqui na derme, né, mais exemplificada aqui, e a outra vai chegar na epiderme, e a outra vai chegar em camadas mais profundas, quase aí na hipoderme, certo? Pensando nessas ultravioleta A, nós colocamos aí, então, que ela é a principal, a maior parte da ultravioleta que chega na Terra, na superfície terrestre, e claro, vai ser absorvida, refletida por nós, pelos organismos orgânicos e inorgânicos que aqui temos. O VA do Sol que chega aqui, né, vai estar em 5 a 6 watts por centímetro quadrado, né, de energia de ultravioleta A. Então, o VA não causa vermelhidão e queimaduras, mas ela pode aí causar danos na pele, mutações, também a longo prazo câncer, né, acelera o envelhecimento, a hiperpigmentação, tem uma pouca variação nessa sua intensidade e tem uma maior intensidade entre as 10 e as 4 da tarde. Baixa intensidade, quando a gente fala da ultravioleta B, né, de 0,3 a 0,5 watt por metro quadrado, sim, essa causa vermelhidão e queimaduras solares, também danifica células da pele, causando mutação, e tem aí seus maior intensidade também entre das 10 e as 4 da manhã. Da tarde, desculpe, das 10 e as 16. A absorção dessa ultravioleta B é uma das coisas que a gente tem que colocar em consideração quando a gente vai falar de protetor solar, porque geralmente o que acontece com o protetor solar? A gente tem alguns níveis aí, né, que é o chamado aqui, ó, filtro de proteção solar, o FPS. O 8, por exemplo, absorve 87,5% dessa radiação, quimicamente, ou alguns outros de formas diferentes aí, principalmente quimicamente, né, a molécula absorve essa radiação e emite de outra forma, de outro comprimento de onda aí. Então ela tem uma interação já molecular, né, com a química, né, desse composto que vai ser feito aí, tem vários compostos feitos aí. Aí você vem para FPS 10 absorve 90%, 16, 93. E daqui para frente, ó, 95, 95,7, 96, 98. Então, acima do 16, acima do 20, já o fator aumenta muito o valor e muita química na sua pele para 0,7, 1,9 aqui de absorção, e isso aqui já está acima dos 95%. Então, cuidado quando você for comprar filtro solar aí, você não precisa de um protetor a mais do que 20, tá? Então, um 30 já está muito bom já, porque nós precisamos sim da ultravioleta na nossa pele para sintetizar a vitamina D, para fazer outras funções no nosso organismo, para nós termos uma leve pigmentação de melanina, e vai ter muitas outras coisas. A gente ter essa pele um pouco mais envelhecida, não, claro, expondo muito tempo, para ter a pele aí envelhecida precocemente, mas nós precisamos desses processos, né? Então, se a gente pegar uma resposta aqui, da luz solar, o VA, o VB entrou ali, né? Mas olha o que você faz com um filtro solar, você retira esse UVA e esse UVB, e aí você tem síntese de vitamina problemáticas aí, certo? Então, ó, atenção para o rótulo. Quando a gente pega o nível de penetração aí, nós temos FPS 30. E o que é esse PPD? É o fator de proteção que vai ser da UVA. O FPS da UVB. Protege, então, ali 96%, um FPS 30, né, contra a radiação solar. E tem a pele a radiação UVB por um período de 30 vezes maiores comparado àquele que teria, por exemplo, uma dose eritemastosa mínima. Por exemplo, se uma dose eritemastosa mínima seria de 5 minutos, você multiplica esse 5 por 30, vai dar lá 150 minutos. Então, se em 5 minutos a sua pele ficaria vermelha, utilizando este protetor solar com fator 30, né, esse fator 30 vai te dar 30 vezes mais aquela dose eritemastosa mínima que a sua pele aguentaria. Ele multiplica o tempo, então, por 30 vezes. Agora, o outro também é importante.
né? Por que agora tem essa importância, né? E agora faz pouco tempo que foi colocado esse PPD aqui. Porque os estudos mostraram que também o fator de proteção da UVA é necessário. Ele tem que ser pelo menos aí 1/3 da proteção do FPS, que é a UVB. Agora, se a gente bloquear tudo isso, né, então aí nós não vamos ter a síntese da vitamina D, o metabolismo dessa vitamina D, porque ele depende necessariamente da radiação ultravioleta. Essa radiação vai chegar na nossa pele, então vai converter lá o 7-decaidrol colesterol em vitamina D3, a D3 vai lá para o fígado, tem uma primeira hidroxilação e converte a vitamina D3 em 25-hidroxivitamina D3, vai para o rim, uma segunda hidroxilização, e aí sim conversão em 25-hidrovitamina D3, que é a forma ativa, né? Para 1,25 de hidroxivitamina D3 é a forma ativa que o nosso organismo vai utilizar. Então, como que a gente faz? Através de suplementação alimentar, né? E através da pele. Então, nós temos a D1 e a D2 aí no organismo, mas ela não é suficiente. A maior parte vem daqui, ó, do sol. Essa ativação dessa síntese, desse metabolismo feito lá no fígado vem dessa energia solar pela UVA, UVB, certo? E aí então passa, né, para o fígado e pelos rins para terminar esse metabolismo e aí é a vitamina que é absorvida pelo nosso corpo aí necessária. Por quê? Principais consequências de uma falta de vitamina D. A gente pode ter a osteomalácia nos adultos, raquitismo nas crianças, diabetes mellitus, né, que aí o diabetes que você vai ter problemas aí desde de problemas congênitos, né, e depois posteriores aí vários outros tipos de problemas por conta desse diabetes, artrite reumatoide, doenças cardiovasculares, então, alguns tipos de cânceres, deficiência de cognição, depressão, aumento de depressão, de transtorno bipolar, aumento nos quadros de autismo, aumento nos quadros de TDAH. Então, assim, ela é hoje considerada um complexo hormonal. Não é só mais uma vitamina. A vitamina D hoje é um complexo hormonal. Os últimos estudos estão mostrando de tanta coisa que ela faz no nosso organismo que ele já é considerado um complexo hormonal. E aí, como que a gente coloca um pouco de física, um pouco mais de física nisso, né? Se a gente pensar aqui na astronomia, a astrofísica, aqui nós temos o nosso planeta aqui, né, um esqueminha do sistema solar, a uma certa distância da Terra. E aí temos junto, claro, a biologia, né? Se a gente pegar essa distância que nos deu a vida, que junto com a água nos dá essa condição de vida, de condição desse planeta, algumas coisas foram modificando, foram se adequando ao longo do tempo. A evolução fez conta disso. E aqui nós temos um gene que foi descoberto aí em 2017, ganhou o prêmio Nobel, né? Mas em 1984 esses 3 caras conseguiram, fizeram um isolamento e que controla do gene que controla os ritmos internos dos seres vivos, o chamado, então, o gene do tempo, ele que é o principal controlador aí, né? Então, Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017, né? O Hall, Rosbach e Jung ganharam em 2017 pelos todos os trabalhos que eles fizeram aí desde 1984, e claro, antes disso até a descoberta aí, né? Então ele também demonstra que essa proteína ativa o sistema de feedback, né? Ou seja, ele é capaz de controlar o gene que codifica, ativando ou desativando a sua própria produção. O achado respondeu uma dúvida que há muito tempo intrigava todos os cientistas, que era o mecanismo biológico que faz com que o corpo se adapte às diversas fases do dia, geradas por quem? Pela rotação da Terra. Então, como a gente explica isso? Tem várias coisas que a gente teria aqui, ó, o claro, né, a luz e a fase escura. Então, aqui nós temos estimulação de melatonina, né, de melanina, e aqui de melatonina. Melanina é da pele, melatonina é o hormônio do sono. Então, inibição do hormônio melatonina, luz. Então, estimula a serotonina, hormônio de ficar desperto, em vigília. Hormônio do sono, melatonina. Vai para a retina, né? E aí, a retina
enxerga que tem luz, ela então faz essa caracterização para você ter um despertar, a inibição da melatonina e a fabricação da serotonina. E aí vai lá na glândula pineal fazer todo esse disparate de reações químicas que disparam reações biológicas e que são feitas por um fenômeno físico, que é a luz. Então é todo um complexo que temos aqui dentro dessa neurociência, né, aplicado à física, que a luz, né, ou a falta dessa luz, que vai controlar, né, fisicamente um processo químico que controla um processo biológico, né? Então lá no núcleo supraquiasmático vai ter esses controles aí, né, para a gente fazer isso aí. E como que funciona isso, né? A cronobiologia é o estudo sistemático da organização temporal da matéria viva, certo? Então se nós pegarmos aqui, ó, a Terra tem uma certa inclinação e a rotação, o que não nos dá as fases claros e escuros, certo? Beleza, então tem essa inclinação, mas essa inclinação, junto com a órbita, né, ou seja, a translação, nos dá o ano e nos dá as estações por conta da inclinação, junto com o movimento de translação. E aí, isso nos dá lá equinócios de outono e primavera, solstício de inverno e de verão, né? Em alguns dias, nós estamos hoje aqui no dia 5, a data de entrega desse trabalho, e nós temos aqui, né, o dia 21, daqui a alguns dias, nós teremos o maior dia do ano, a maior fase clara do ano, que em Maringá dura 13 horas e aproximadamente 13 horas e meia. E o solstício de inverno é o dia mais curto, que é um pouquinho mais do que 10 horas e meia. Então temos uma variação de cerca de 3 horas. 3 horas a mais de ultravioleta, 3 horas a mais de luz, 3 horas a mais de infravermelho, 3 horas a mais de radiação emitida pelo Sol e chegando aqui na cidade de Maringá, da onde eu falo. Então, nós temos aí os equinócios com 12 e 12, iguais. Equinox, equi igual, nox, noite. Noites e dias iguais. E o que isso causa? 3 horas de variação nos dá o quê? Olha só. São duas árvores diferentes, né? De um lado, o ipê roxo, todo florido, no inverno, né? E do outro aqui, ó, uma paineira, já com todas as folhas caídas, começando a ter algumas outras folhas. Aqui toda florida, e aqui outras poucas folhas, e a paineira já toda caída a folha. Aqui, uma pata de vaca, né? De um lado da rua, toda florida, e na outra estação, aqui do outro lado da rua, né, próxima à Biblioteca Central, aqui, a BCE, aqui em Maringá, né, no campus sede, essas duas fotos tiradas aí, né? Então, uma bem florida e a outra toda caída. Espera lá, então essas estações do ano fazem isso com as plantas? O que isso acontece com o ser humano? Será que afeta? Claro que afeta. E aí, nós temos o quê? Transtornos afetivos sazonais. Para as pessoas mais fototatistas, pode chegar aí a ter depressão sazonal. Sintomas típicos dessa depressão é dormir por mais horas no inverno e mesmo assim sentir-se cansado, ter dificuldade para acordar de manhã, aumento de apetite, você vira um comilão, come um monte, né? Mas é inverno, pode, né? Às vezes você tem algum distúrbio que você não reconhece. Especialmente você tem fome por carboidrato, você quer comer pão, macarrão, arroz, né? Você aumenta o apetite desse jeito. E aí você tem um rápido aumento de peso. Aí você vem, eu preciso fazer um projeto verão, né? Porque eu engordei demais nesse inverno. Dificuldade para se concentrar e executar tarefas de rotina. Né? Você fica saltitando 2 horas para fazer uma atividade que demoraria 10, 15, 20 minutos. E temos os sintomas atípicos, né? Então, aqui os sintomas típicos, sintomas atípicos. Faltou um azinho aqui, né? Então, sintomas atípicos. Então, fadiga, isolamento social, diminuição do impulso. Desculpa, aqui ainda são sintomas típicos. Os sintomas atípicos é no próximo. Fadiga, isolamento social, diminuição do impulso sexual, irritabilidade ou apatia, baixa autoestima, sensação de depressão, tristeza e, em alguns casos, até ideias suicidas.
É muito maior a intensidade da tensão pré-menstrual nas mulheres. Então, os atípicos, mudanças no hábito de sono. Em vez de dormir mais, dorme menos. Tem insônia. Desperta muito cedo, vai deitar muito tarde, não consegue dormir. Intranquilidade, ou seja, tem irritabilidade, diminui o apetite, perde peso, maior susceptibilidade a resfriados, infecções. E eu sou um caso desses. Eu tenho também transtorno sazonal. Eu perco cerca de 10 a 13 quilos do outono para o inverno. E são todos os anos, e eu faço registro há pelo menos 10 anos. Então, sim, eu sou um caso atípico de depressivo sazonal. Eu tenho depressão de inverno, mas eu tomo a minha medicação o ano inteiro. Para quê? E a hora que chegar no inverno, eu não ter os sintomas tão fortes, tão pesados, né? E esse ano, 2020, uma pandemia junto, as pessoas talvez tiveram sintomas mais aflorados, mais intensos. E como que trata? Muitas das vezes se trata com fototerapia. O que é fototerapia? Terapia da luz. Ir ao sol, dar uma volta na hora do almoço, sair da sala e dar um intervalo de 15, 20 minutos e ir lá fora, receber a radiação. Porque a falta dela, pelos filtros solares, vendidos aí até em casa de ferramentas para proteger aí diversos tipos de empregados que estão, por exemplo, na construção civil, numa metalurgia, que tem muita radiação ali, né? Tem uma máquina de solda, alguma coisa dessa forma, estão ali para se proteger. Mas, às vezes, utilizam roupas grossas, por conta do calor, por conta de radiação que está ali, e aí eles acabam não tendo muito essa radiação, né? Essa luz vinda tanto na pele quanto nos olhos. E carro com insufilme, casas fechadas, com cortinas fechadas, né? Então pouca radiação solar. E aí isso pode ter transtorno bipolar de humor, afetar com uma intensidade maior o transtorno bipolar de humor, afetar a esquizofrenia, para aqueles que têm esquizofrenia, os quadros se agravam. Autismo se agrava, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também se agrava. Diminuição, por exemplo, de dor e inflamações, você pode tratar com fototerapia e infravermelho. Cicatrização, da mesma forma. Aumento da circulação sanguínea, também com infravermelho longo. Aumento da resistência da fadiga muscular, você aumenta o tempo para você fadigar o seu músculo. Recuperação muscular, assim como também como icterícia, né, que é a pele amarelada por conta da bilirrubina, recém-nascidos, aí às vezes é comum ter esse problema de icterícia aí, a psoríase, né, problemas de pele aí, assim como o vitiligo e eczemas. Então, fototerapia é utilizada para várias formas aí. Uma curiosidade aqui, na cidade de Yukon, na Noruega, as fotos aí são do professor Marcílio também, durante 5 ou 6 meses do ano. O ângulo da luz, né, a inclinação da eclíptica aí, é tão alto, né, e a cidade é formada em um vale, que os raios passam a ser tão inclinados que não atingem a cidade. Aí o que eles fizeram? Colocaram vários espelhos, né, para ter uma concentração de raios solares refletidos nesses espelhos gigantescos lá, né, e aí ter uma luminosidade mesmo que seja refletida. Então tem um calorzinho maior aí lá na Noruega, na cidade de Rjukan, quando você colocou esses espelhos para eles se sentirem melhores, tanto de temperatura quanto de fotossensibilidade UV, UVA, UVB. Temperatura a gente está falando de infravermelho. Aí também, claro, tem a claridade, a luz para você observar as coisas com maior nitidez aí, e essa radiação ultravioleta. Beleza? Então, o recado de hoje era esse. Aqui estão as referências que eu utilizei aí, e espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.